Ok, agora que nós já efetuamos o download do VirtualBox e também da versão do Ubuntu que a gente vai usar no curso, nós iremos agora aprender a criar a nossa máquina virtual que fará a tarefa aí de simular um computador para rodar o nosso Ubuntu, tá? Que a gente está querendo aprender e usar. Ok, para isso bastante simples. Você vai procurar lá na tua lista de programas do Windows ou do Mac ou do Linux, onde você instalou a máquina virtual, tá? E executar o ícone do VirtualBox, tá? Que é um íconezinho parecido com isso aqui, tá? É um quadradinho assim, várias telinhas, tá? Um cubo. Bem, a primeira ação que a gente fará é o seguinte: vamos dar uma olhada nessa tela inicial aqui, tá? Então ele dá as boas-vindas para a gente, tá? Da nosso VirtualBox, tá? Alguns ícones aqui para criar uma nova máquina, as configurações da máquina. Como não temos nenhuma máquina selecionada, nenhuma máquina aqui, então ele não aparece nenhuma versão. Um botão para iniciar e um botão para descartar, tá? E a gente tem aqui detalhes e os snapshots. Os snapshots é o seguinte: imagine que você esteja com a máquina virtual executando e de repente acontece alguma coisa que você quer gravar aquele momento da máquina. Então você cria um snapshot daquele momento da máquina para quando você for mostrar para alguém, você executa aquilo de novo e a pessoa vai ver: ah, tá, deu esse problema aqui quando executou. Então você tem condições de gravar aquele momento da execução do computador. Muito interessante. Nós temos aqui também um menu arquivo, onde a gente pode gerenciar as mídias virtuais, que são como se fossem os HDs, né, onde estão armazenadas as máquinas virtuais. Você pode importar um appliance, tá, que seria uma máquina pronta. Você pode exportar essa máquina para alguma outra plataforma. As preferências da ferramenta, tá, sair. Máquina também, que você pode dar um novo, acrescentar alguma coisa, tal. E vários recursos que vão estar disponibilizados na hora que a máquina estiver funcionando, ou uma máquina selecionada, tá? E a ajuda também. Aqui a ajuda é legal, tem algumas coisas que, se forem necessárias, você quer fazer alguma coisa diferente do curso e tal, quer aprender, quer tentar alguma coisa diferente, aqui talvez você vai encontrar algumas informações adicionais do VirtualBox. Não é o foco do nosso curso, mas depois que você pegar o gostinho de usar o Linux aqui, o Ubuntu dentro da VirtualBox, você provavelmente vai querer testar algumas outras versões e alguns outros sistemas operacionais aqui dentro. Você vai achar isso bastante interessante. Então tem uma série de recursos aqui, além do que pela internet você pode encontrar em fóruns, em sites especializados. Você vai ter outras informações. Para nós aqui agora o que importa é criar uma máquina virtual para a gente executar o Ubuntu. Então nossa primeira tarefa é clicar aqui em novo, tá? Nós iremos dar um nome para essa nossa máquina virtual aqui, tá? Então podemos colocar aqui Ubuntu e a palavrinha teste. Veja que ele já mostrou para nós aqui, já selecionou para a gente a máquina que a gente vai usar. Mas se você precisar usar outro tipo, aqui ele vai dar as especificações. Mac, um IBM, um VirtualBox, um BSD, tá? Um Solaris, tá? Um Linux, Microsoft Windows. Então nós temos aqui todas as versões que a gente pode testar. No nosso caso aqui é Linux mesmo e ponto final. Tá? A versão do Ubuntu. Lembra que quando a gente baixou lá, a gente podia ter escolhido a versão 64 bits, ou podia ter entrado em outro site para baixar uma versão diferente do Ubuntu e tal. Aqui ele já tem uma relação pré-determinada de algumas versões do Ubuntu. Não se preocupe se você baixar alguma distribuição depois e quiser testar e não esteja na lista. Você pode selecionar conforme o kernel, que é o núcleo principal do Linux, tá? Ou você pode só selecionar pela versão, se é 32 bits ou 64 bits. Ele vai executar e tal, e vai tentar se adaptar
naquele sistema operacional que você está colocando. Além do próprio sistema operacional já ter algumas ferramentas para que ele se adapte dependendo do tipo do computador, tá? Por exemplo, né, como é que o sistema operacional, uma versão 32 bits, vai funcionar tanto num processador AMD, tanto num processador Intel, no Intel Pentium, no Intel Dual Core, no Intel i3 e tal. Então ele já tem alguma série de recursos dentro do sistema operacional para ele se adaptar ou, dependendo da situação, modificar o início ou a execução para rodar direitinho lá. No nosso caso aqui, a gente já sabe que a nossa versão é o Ubuntu 32 bits, porque foi que a gente baixou. Nós vamos clicar aqui, tá? Beleza. Próximo passo é clicar em próximo aqui. Simples, bem simples. Aqui ele vai pedir quanto de memória RAM a gente vai disponibilizar para essa máquina. Aqui vem o segredo de tudo, tá? Se você for muito guloso e colocar demais aqui, o que vai acontecer com o seu computador? Ele não vai ter memória suficiente para executar as suas tarefas e as tarefas da máquina virtual. Ele tem aqui uma areazinha verde e uma área vermelha. Tá? Essa área vermelha significa que pode ocorrer um risco, tá, na execução, porque ele vai se apropriar da memória que tiver disponível da máquina hospedeira, que é o computador onde você instalou o VirtualBox. Tá? Então nós estamos falando de duas coisas diferentes. Tá? A memória virtual, que é da tua máquina real, tá? Que é o total que nós temos aqui, tá? Que ele está dando aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. No meu caso aqui é quase 4 GB, ele já reservou um pedacinho para a minha máquina, ele está sendo usado. E aqui você está selecionando o total de memória que vai ser usado aí pela tua máquina virtual. Então eu não posso colocar muito, mas também não posso colocar pouco, senão a máquina não vai funcionar. Imagina rodar um computador com 4 MB de memória, ele não vai conseguir rodar. Se o teu computador tiver 4 GB no caso aqui, a gente pode colocar aí até próximo de 2 GB. Vai ajudar, vai rodar melhor, tá? A maquininha vai ficar um pouquinho mais esperta, tá? E não vai demorar tanto. Se o seu computador tiver só 2 GB, não abuse muito, tá? Desative todos os outros aplicativos que estiverem rodando, navegador e tudo, para sobrar o máximo de memória e coloque 1 GB e tal para a tua máquina funcionar. O Ubuntu aqui e a própria máquina virtual já recomenda que o mínimo, tá, tem que ser 512 para ele rodar confortável. No nosso caso aqui, o meu permite isso, tem um pouquinho mais de espaço de memória, eu vou colocar aqui 1,5 GB, tá? Acredito que seja o suficiente para a gente testar no curso aqui, tá? E vou clicar em próximo. A próxima opção, ela diz respeito ao HD, vamos dizer assim, ou disco rígido que vai armazenar o nosso sistema operacional. Então, todo computador tem a memória RAM, tem um HD, e a gente tem que ter esse espaço que vai fazer a função de salvar os aplicativos lá dentro, salvar os arquivos, guardar esses arquivos para a gente usar depois, e o próprio sistema operacional vai usar. No nosso caso aqui, então a gente vai escolher, tá, qual a forma que esse disco vai ser criado. Eu estou pedindo aqui que ele crie um disco virtual agora, tá? Por quê? Porque eu não quero ir lá depois nas opções e tal e ter que escolher e mandar criar um disco. Não, eu já quero que crie agora, já conforme a sequência de informações, ele já vai criando todas as opções necessárias para minha máquina virtual. Então ele está recomendando aqui para 8 GB, e vamos clicar em criar, para ele abrir a opção de criar o disco. Agora ele vai pedir o tipo do disco que eu quero, tá? Já que ele está dizendo, não, agora você quer criar o disco, então seleciona para mim o tipo do disco, tá? Aqui ele tem, ó, Virtual, né, Box, uma versão do VirtualBox, uma imagem de disco do VirtualBox, tá? Tem um Virtual Machine, que é uma outra máquina virtual diferente do VirtualBox, é uma outra empresa que faz, tá? Aqui tem disco virtual mesmo, tá? Um disco paralelos, ele faz tipo um sistema para um outro tipo de máquina virtual. O QEMU, um disco para o QEMU, que é uma outra máquina virtual. E aqui também para uma gravação e escrita, que é um outro sistema também do QEMU. No nosso caso, nós vamos ficar no VDI mesmo,
que é para o VirtualBox aqui. A gente não está interessado em passar para nenhum lugar, a gente vai usar dentro do VirtualBox. Então a gente escolhe aqui. O próximo. Aqui vem outro truque legal, tá? O armazenamento. Como é que vai ser feito essa separação do espaço para você usar esse disco virtual? Se você pedir para colocar em tamanho fixo, o que vai acontecer? Ele já vai reservar e criar um arquivo na sua máquina virtual com aquele espaço que a gente determinou lá no começo, que foi 8 GB. Tá? Então ele vai criar um arquivo já pré-determinado que vai ocupar 8 GB no seu computador. Se eu colocar dinamicamente alocado, o que acontece? A máquina virtual vai entender que aquele HD tem 8 GB, porém o arquivo na máquina, no computador mesmo, ele vai ser só o tamanho que realmente for usado. Isso é interessante porque às vezes você não quer ocupar todo o espaço do seu computador já reservando aqueles 8 GB. Tá? Então eu só quero deixar conforme eu for usando. Então vai usando, eu posso aumentar e tal. Amanhã depois também, se quiser aumentar o espaço do disco, dá para aumentar. Então eu posso colocar aqui dinamicamente alocado, sem problema. E clico em próximo. Ok, aí aqui ele vai pedir qual o local que você quer salvar essa sua máquina virtual. E ainda você pode modificar o tamanho aqui. Então, 8 GB, 1 tera, tal. Então você pode simular do jeito que você quiser aqui. Então, eu quero 8 GB mesmo, como é o padrão, sem problema, e vou deixar aqui. Tá? Aqui tem um íconezinho ao lado que é o local onde você quer salvar essa máquina virtual. Tá? Aqui no meu caso eu vou salvar na área de trabalho mesmo, para a gente poder ver o que está acontecendo. Ele já pediu o nome da máquina, clico em salvar. Está aqui o caminho certinho onde eu vou salvar. E vou clicar em criar. Ok, está pronta a nossa máquina virtual. Muito simples, muito fácil, já está tudo aqui. Veja que ele já colocou aqui e descreve os recursos que ele disponibilizou para sua máquina. Olha lá que legal. A memória de vídeo, tá? A quantidade de memória, se tem disquete, tem CD, tem disco rígido, tá? As especificações de processador, tá? O tipo da máquina, os controladores, tá? Que são partes, componentes de uma placa-mãe. Tá? Então ele simula isso para o computador. O áudio desse computador funciona, o áudio também funciona tudo. A rede, tá? Qual é o tipo de rede que tem. Se você quer instalar um adaptador de rede, ele vai funcionar. As portas USB, tem nenhuma. Pastas compartilhadas, você pode criar também. Descrições dessa máquina. Então aqui você já tem uma pré-visualização de tudo que você pode fazer com o teu computador. Agora nós iremos para a parte onde a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes para nossa máquina. Tá, então você vai clicar com o botão direito aqui, configurações, ou sobre o botão configurações, tanto faz. Tá? E aí vamos abrir algumas opções da nossa máquina que a gente pode dar uma olhada como é que tá. Tá? Nas opções gerais a gente não vai mexer nada aqui. Tá? Você pode fazer uma descrição se você quiser, ou tá? Você quer fazer área de transferência compartilhada, tá vendo? Você pode distribuir para um para outro, mas isso aqui tem alguns recursos depois que eles já funcionam automaticamente. Não precisa mexer. Na parte do sistema a gente vai desabilitar o disquete. Nós vamos usar disquete aqui, tá? Então a gente pode desabilitar. Tá? Aqui a gente não mexe nada. Aqui estão as partes do nosso computador. Ó. Tem CD, disco, é o boot na hora que iniciar o computador. Então vai ficar ativado só o CD e o disco rígido. Monitor, a gente pode aumentar um pouquinho mais de memória aqui, tá? Às vezes o computador vai ficar meio lentinho por causa da falta de memória. Então muda aqui um pouquinho, tá? Armazenamento. Tá? Aqui está o nosso disco, tá? O que a gente está usando, tudo. Aqui a gente pode selecionar nosso disco aqui e já colocar o Ubuntu. Eu recomendo que você faça isso porque vai agilizar bastante. Então basta clicar aqui em disco vazio, tá? Controlador IDE, vem aqui, não mexe nada, deixa em master mesmo, clica no CD, tá? E clica lá em selecionar um arquivo de CD ou DVD virtual. Vamos procurar aqui onde é que está.
Aí está. Então vamos selecionar aqui nossa versão do Ubuntu e clicar em abrir. Tá? Em rede também a gente muda aqui a forma que ele vai trabalhar. Tá? Então a gente coloca aqui em placa em modo Bride. Tá certo? E dá um OK. E agora vamos iniciar a nossa máquina virtual.